Glória a Deus. Nesta noite eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A presença de Deus é real no nosso meio. Ele está aqui entre nós. E aonde Ele está, há fartura de alegrias. E é por isso que esse ambiente está tão bom e agradável, porque o nosso Deus se faz presente. Eu quero convidá-los neste exato instante para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Podei-vos assentar neste momento, meus irmãos. Eu queria te fazer uma pergunta, e eu queria que você pensasse sobre esta pergunta. Pense em uma bênção que você espera de Deus, em uma bênção que você tem buscado. Talvez você está há anos esperando esta bênção se concretizar na sua vida. Existem pessoas que estão há anos batalhando por isso. E o tempo vai passando. Hoje, você ainda acredita que esta bênção é possível de se realizar? No íntimo do seu coração, você acredita nisso? Nesta noite eu quero pregar sobre Zacarias, um homem desacreditado que não deixou de acreditar. As pessoas não acreditavam que fosse possível. As pessoas não acreditavam no ministério de Zacarias. As pessoas não acreditavam nele, mas ele não deixou de acreditar. É interessante que a história de Zacarias foi nos contada apenas no Evangelho de Lucas. Quando a gente abre os demais evangelhos, nós veremos que tanto Mateus, quanto Marcos e João, eles já introduzem a pregação de João Batista no cenário bíblico, sem apresentar as origens. Mateus, Marcos e João dizem: e apareceu um homem no deserto pregando. E esse homem se chamava João Batista.
eles descrevem o ministério de João Batista, mas não apresentam a sua história de origem. Lucas é o único entre os evangelhos canônicos que aborda a história deste homem. E é interessante que Lucas ele escreve não como uma testemunha ocular, porque ele não foi discípulo de Jesus, ele não conhecia, ele não estava acompanhando os milagres de Jesus, ele não escreve como uma testemunha ocular, mas ele escreve como um investigador. Ele apresenta isso no início do seu evangelho. Ele diz lá no evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, que havendo muitas pessoas iniciado narrativas sobre a vida de Cristo, coube-lhe ele pesquisar a fim de escrever ao excelentíssimo Teófilo. E ele disse para Teófilo, na introdução do seu evangelho, que ele fez uma pesquisa para investigar se os fatos que estavam sendo contados, de fato eram verdadeiros. Lucas, ele escreve como um investigador. E no seu processo de pesquisa, quando ele começa a levantar as fontes a respeito de João, ele ouve as pessoas contando a história do nascimento de João, contando a história dos seus pais. E Lucas entende que essa história deve ser contada, que essa história não pode ser omitida. E ele começa no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, contando a história de Zacarias, pai de João Batista. Ele disse: existiu no tempo de Herodes. Diga comigo, tempo de Herodes. Esse não era um tempo fácil. Nós sabemos que Herodes era um homem mau. Ele era de origem idumeu, mas que tinha se convertido ao judaísmo, quando na verdade a sua conversão era uma espécie de encenação, na tentativa de angariar a popularidade dos judeus enquanto líder político. Então ele finge se converter ao judaísmo, mas na verdade a sua conversão era uma encenação. Ele estava dissimulando na sua fé, porque Herodes era um homem cruel, um homem ímpio, um homem mau. Este era um tempo difícil, porque se não bastasse o governo político de Judá, que vivia um processo conturbado, a vida religiosa da nação também estava cambaleante, porque os sacerdotes, eles haviam se corrompido. Os sacerdotes foram os principais opositores do evangelho, foram os principais opositores da pregação de Jesus, porque a religião judaica na época de Jesus, na época de João Batista, na época de Zacarias, ela tinha se tornado uma religião de aparências, uma religião superficial. Os sacerdotes estavam mancomunados em vários esquemas políticos, religiosos. Eles queriam vantagens próprias para eles e ignoravam o clamor da nação, os pobres, os necessitados. E Jesus veio na contramão disso, indo aos pobres, aos necessitados, aqueles que de fato precisavam. Os sacerdotes, eles haviam se corrompido, tanto que João Batista, quando surge, ele é filho de sacerdote, ele é da linhagem sacerdotal, mas ele rompe com o sacerdotismo, porque ele prefere ser um profeta no deserto, pregando a palavra do Senhor. Mas Zacarias, seu pai, não rompe com o sacerdotismo, ele era sacerdote, e ele exercia o seu sacerdote, sendo acompanhado de muitos outros sacerdotes que se tornaram hipócritas, superficiais, homens fúteis. Se não bastasse isso, o povo judaico
eles atravessavam por um período de aproximadamente 400 anos de silêncio de voz profética inspirada para registrar o texto bíblico. Isso quer dizer que durante 400 anos aproximadamente, nenhum profeta foi inspirado por Deus para escrever um texto canônico. Existia um silêncio. A religião estava apagada. O sacerdócio corrompido. Esse era um tempo difícil para servir a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nesse tempo existiu um homem, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Zacarias, ele era um sacerdote. Toda a sua vida foi preparada e forjada para exercer o ministério sacerdotal. E ser um sacerdote no passado era totalmente diferente de ser um sacerdote hoje. Porque hoje, qualquer pessoa pode ser um sacerdote, desde que chamado por Deus. A condição básica e fundamental é ter a vocação divina. Não importa de quem você é filho, não importa de onde você veio, não importa se você tem sangue azul, se você veio da nobreza, se você veio da periferia, se você nasceu em Ipanema ou se você nasceu na favela. Isso não importa, o importante é o chamado de Deus. Não importa a sua aparência, não importa se você tem um defeito físico, mas antigamente não era assim. Para ser sacerdote, não poderia ter nenhum defeito físico. Isso quer dizer que qualquer pessoa que tivesse um defeito físico, automaticamente estava impedido de ser um sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão. Tinha que ser descendente de Arão. Existiam critérios seletivos. E Zacarias, ele preenchia esses critérios. E quando a gente pesquisa a história de Israel, nós veremos que as crianças que eram da linhagem de Arão, que não tinham defeito físico e que estavam sendo preparadas para o sacerdócio, eles começavam a ser preparados desde a infância. Passavam por um processo de formação muito profundo. E eles só começavam a exercer o sacerdócio aos 30 anos de idade. Era a idade inicial. Era toda uma vida de preparação para começar a exercer o sacerdócio. Zacarias, ele passou por esse processo de preparação, de formação. A Bíblia vai dizer que Zacarias, ele se casou com Isabel, e ela também era de linhagem sacerdotal. A Bíblia vai dizer em Levítico, no capítulo 21, no versículo 14, que era exigido de um sacerdote casar com uma mulher virgem de Israel, mas ela não necessitava ser necessariamente da linhagem de Arão. Quando Zacarias casa com Isabel, ele casa com uma virgem israelita que também era da sua própria linhagem. Então essa era uma bênção dupla. Isabel significa Deus é o meu juramento. Isabel é a versão grega do nome Eliseba, que é a mulher de Arão, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 23. O nome de Isabel, Deus é o meu juramento, era um testemunho de louvor e adoração a Deus. Quando a gente olha para a história de Zacarias, nós veremos que a história dele tem um caminho lindo, um caminho inicial, preparado para o sacerdote, casa com uma mulher da linhagem de Arão, virgem israelita, cujo nome significa Deus é o meu juramento, mulher temente, serva de Deus, fiel, honesta, íntegra. A Bíblia faz questão de manifestar as qualidades de Isabel.
Um sacerdote fiel, temente a Deus, que casa com uma mulher abençoada, constitui uma família, serve a Deus no templo, sendo um canal de bênção para as pessoas. Quando a gente olha para a história de Zacarias, a história dele é uma história aparentemente perfeita. O versículo de número 6 vai dizer que ambos eram justos perante. Eu gosto desse versículo, porque uma coisa é você ser justo diante das pessoas, e outra coisa completamente diferente é você ser justo perante Deus. A sua justiça é uma justiça aparente ou uma justiça arraigada nas Escrituras e fundamentada em Deus? Essa é a diferença da reputação para o caráter. Reputação é o que você é quando os outros estão te vendo. Caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Porque quando ninguém está te vendo, Deus está te contemplando. E o que você é quando ninguém está te vendo é quem de fato você é diante de Deus. Nós vivemos em uma época onde as pessoas se preocupam muito com a reputação, mas se esquecem do caráter. Deus nos chamou para ter caráter. Reputação é consequência do caráter. Mas nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas estão forjando uma reputação, dissimulando na sua fé. São como Naamãs, heróis fora de casa, mas leprosos dentro do lar. Na igreja é uma bênção, publicamente é uma bênção, quando está com a armadura de sacerdote, quando está com a armadura de pregador, quando está com a armadura de cantor, quando está com a armadura de profeta, mas quando chega em casa, tira a sua armadura, a lepra se manifesta diante da sua família. Deus nos chamou para ter caráter, não apenas reputação. A Bíblia vai dizer que Zacarias e Isabel, os dois, ambos, eram justos perante Deus. Como eu gosto desse versículo, irmãos. A reputação, ela pode ser uma encenação. O caráter não, é algo autêntico, verdadeiro. Quando a aprovação vem, a reputação não te sustenta na presença de Deus, mas é o caráter que te mantém firme. É por isso que tem muita gente se prostrando diante da luta, porque estava vivendo de fachada, de reputação. Deus não te chamou para viver de reputação, Deus te chamou para viver de caráter, para estar nutrindo a sua vida diretamente da palavra de Deus. Você está entendendo essa palavra nessa noite? E a Bíblia vai dizer que eles viviam irrepreensivelmente. Viver irrepreensivelmente é diferente de viver de modo perfeito. Eles não eram perfeitos, eles eram irrepreensíveis. Porque quando eles erravam, eles ofereciam sacrifício e se retratavam. De modo que não havia mais poder de acusação sobre a vida deles. A gente pode até errar na nossa vida, mas a gente não pode estar conivente ao erro. A gente não pode se congratular com o erro. Nós não podemos fazer parcerias com o erro. Quando nós errarmos, nós precisamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão a Deus, e aí nós seremos irrepreensíveis, porque uma vez que Deus nos perdoou, ninguém mais vai nos acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viver irrepreensível é diferente de viver de modo perfeito. Eles tratavam as suas questões. E a Bíblia vai dizer que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Eu gosto dessa palavra, pastor. Porque a obediência deles não era uma obediência seletiva. Hoje as pessoas estão lidando com a palavra de Deus de modo seletivo. Isso daqui eu posso obedecer. Isso daqui está difícil para mim. A palavra de Deus não é um self-service, onde você come o que você gosta e o que você não gosta você deixa para lá. A palavra de Deus, ela deve ser amada,
ela deve ser abraçada, ela deve ser obedecida, não em partes, mas na sua integralidade, não apenas alguns trechos que nos favorecem, mas principalmente aqueles trechos que nos incomodam, aqueles trechos que tocam nas nossas feridas, que tocam profundamente no nosso ser, porque são essas partes que precisam ser transformadas na nossa vida. Enquanto você lidar com a palavra de Deus de modo seletivo, você jamais experimentará a transformação que a palavra de Deus tem para operar na sua vida. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. É viver em todos, é seguir a Deus na totalidade, completamente. Porque hoje em dia a gente vive uma época onde as pessoas dizem assim, não, eu tenho um lado crente, mas eu tenho um outro lado. Uma vez eu ouvi uma discussão entre dois pastores na igreja, e um pastor olhou para o outro e disse, olha, você só conhece o meu lado crente, você não conhece o meu outro lado não. Ficou nervoso, né? Perdeu a compostura. Aí o outro pastor sabiamente olhou para ele e disse, pois o meu outro lado também é crente. O nosso outro lado também é crente, também é de Jesus, é de um lado, é do outro, é completamente, integralmente, inteiramente somos de Cristo. Glória a Deus. Versículo de número 7. A história deles é perfeita, até que o texto bíblico vai dizer, e eles não tinham filhos. A história de Zacarias era perfeita. Zacarias é a referência de homem de Deus, fiel, temente, mesmo vivendo em um sacerdócio corrompido, mas ele permanece temente, mesmo vivendo no tempo de Herodes, um tempo difícil, ausência de voz profética, mas ele continua fiel. É uma história linda, até que o versículo 7 vai dizer, e não tinham filhos. O texto, ele deixa de contar as qualidades, as credenciais de Zacarias para agora introduzir-nos diante de sua aprovação. Porque até os grandes heróis de Deus passam lutas. Os grandes homens de Deus enfrentam provações. E Zacarias, ele estava enfrentando uma grande provação. Nós sabemos que a esterilidade era compreendida pelos judeus daquela época como uma maldição. Uma mulher que não podia gerar filhos era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus, uma mulher sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. A gente pensa que o peso só caía sobre a mulher, mas não. Esse peso também caía sobre o homem. Os judeus ensinavam, na sua tradição, que existiam 4 tipos de homens que não poderiam falar com Deus, porque as suas orações não seriam respondidas. Eles ensinavam isso. 4 tipos de homens que não poderiam falar com Deus, porque as suas orações não seriam respondidas. Porque, segundo a compreensão judaica, estes homens não possuíam um favor divino, a graça de Deus. E o primeiro tipo de homem era aquele que já era casado há um bom tempo e ainda não tinha tido filhos. Ele não poderia falar com Deus, porque as suas orações não seriam respondidas. Zacarias era o quê, irmãos? Sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Interceder pelo povo diante de quem? Diante de Deus.
A função do sacerdote era basicamente falar com Deus, orar pelo povo. Enquanto o profeta era um representante de Deus diante do povo, ele recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo, o sacerdote, ele caminhava na via oposta. Ele era um representante do povo diante de Deus, porque o povo não poderia ir até a Deus. Então o povo procurava o sacerdote, apresentava os seus pedidos, as suas queixas, as suas petições, e o sacerdote encaminhava os seus pedidos a Deus, intercedendo pelo povo. Agora pense o drama de Zacarias. Ele é um sacerdote que deve orar pelo povo, mas as pessoas ensinam que a sua oração é em vão, porque a sua oração não pode ser respondida. Em outras palavras, Zacarias é um sacerdote desacreditado. As pessoas não acreditam no ministério de Zacarias. As pessoas não acreditam na função sacerdotal de Zacarias. E a Bíblia faz questão de dizer a gravidade da situação de Zacarias. Porque o problema não era apenas a esterilidade de sua esposa Isabel. O texto bíblico vai dizer que não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. O texto faz questão de mostrar que o que era para ter acontecido não aconteceu no tempo que deveria ter acontecido. Zacarias casou na sua juventude, aguardou durante anos os filhos chegarem e os filhos não vieram. E a situação havia se agravado, porque agora ele já se encontrava em uma idade bastante avançada. O texto faz questão de dizer que ele já tinha uma idade bem avançada. Naquela época não existia aposentadoria para o sacerdote. Existia para o levita, mas não para o sacerdote. Então, Zacarias, mesmo em uma idade avançada, ele ainda continuava exercendo o sacerdócio, passando por uma grande luta, passando por uma grande provação, porque ele pediu durante anos a Deus a bênção. Ele pediu a Deus que ele queria ser pai, que sua mulher gerasse filhos. Ele aguardou durante anos esse pedido. Pediu, orou, buscou, confiou, acreditou, perseverou, persistiu, testemunhou, mas a bênção não veio. A bênção não veio. O que fazer quando a bênção não vem? O que fazer quando a gente pede tanto a Deus algo e este algo não acontece? O que fazer quando as nossas orações e as nossas petições não se realizam? O que fazer? Versículo de número 8. Vamos ver o que Zacarias fez, meus irmãos. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 8, que e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, o que ele fez? Continuou servindo a Deus. Continuou exercendo o seu sacerdócio. O nome de Zacarias significa Jeová se lembrou. E apesar de ter este nome, ele não tinha sido lembrado em suas orações. Zacarias era um paradoxo vivo. Seu nome era Jeová se lembrou, mas a sua oração não tinha sido respondida. Ele era um sacerdote que deveria orar pelo povo, mas o povo não acreditava na sua oração. Zacarias era um paradoxo vivo. Mesmo atravessando uma grande luta, mesmo atravessando uma grande provação, a Bíblia diz que ele continuou exercendo o sacerdócio. Ele não recebeu aquilo que ele desejava. Na verdade, ele recebeu o que ele não merecia, porque ele era vítima de humilhação,
de descrédito, ele era marginalizado pelos demais sacerdotes, ele era desacreditado pelas pessoas, ele não mereceu, ele não conseguiu experimentar aquilo que ele buscou, aquilo que ele tanto clamou a Deus, ele não recebeu aquilo que ele desejava, mas recebeu aquilo que ele não merecia. Mas apesar disso, ele continuou exercendo o seu sacerdócio. E sabe por que ele continuou exercendo o seu sacerdócio? Porque a Bíblia diz que ele exercia o seu sacerdócio diante de quem? Quando você faz para os homens, você para quando você se torna desacreditado pelas pessoas. Quando você faz para as pessoas e você não recebe o louvor, o crédito, você para. Quando você faz para as pessoas esperando os lauréis humanos, você para. Quando você faz para as pessoas esperando as condecorações que a igreja pode te dar, que o mundo pode te dar, você para diante da provação. Mas quando você faz para Deus, você não para, porque a sua motivação é o Senhor, a sua causa originária, o seu fundamento, o seu propósito é fazer para Deus. E quem faz para Deus não para diante da prova, quem faz para Deus não para diante da tempestade, quem faz para Deus não para diante do descrédito humano, quem faz diante de Deus não para quando o desemprego vem, quem faz diante de Deus, quem serve ao Senhor de todo o coração, não para quando a luta chega, não para quando a tempestade se aproxima, pelo contrário, ele continua servindo a Deus, adorando ao Senhor, ele atravessa a tempestade, ele anda sobre o mar vermelho, ele enfrenta o gigante, mas ele não para. Ele exercia o seu sacerdócio diante de Deus. Quando eu olho para Zacarias, eu vejo que Zacarias é um exemplo para a igreja. Porque Zacarias é um homem que, apesar da luta, não deixou de acreditar. A situação pode estar difícil para você, mas não deixe de acreditar, porque fiel é aquele que prometeu, e ele vai cumprir a sua promessa, ele vai cumprir a sua palavra. O Senhor é contigo, você não está sozinho. Então, apesar da luta, não deixe de acreditar que a vitória vai chegar, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Volto a fazer a pergunta que eu fiz. Você acredita que Deus pode fazer? Existe um pensamento que diz: acredite em suas crenças, duvide de suas dúvidas. Não cometa o erro de acreditar em suas dúvidas e duvidar de suas crenças. Tem crente acreditando na dúvida e duvidando da crença. Zacarias não, era um homem convicto em sua fé. Seja convicto na sua fé, meu irmão. Não desanima diante da luta, não desanima diante da provação. Chegue em casa hoje e diz: na sua casa a situação pode estar difícil, mas vai mudar, porque eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. É no tempo de Deus, não é no meu tempo. É na hora de Deus, não é na minha hora. Enquanto a bênção não chega, eu vou continuar exercendo a minha função de adorador, servindo ao Senhor, adorando em espírito e em verdade. A bênção vai chegar no tempo de Deus, é na hora de Deus, é Ele que programa. Eu não sei quando ela virá, enquanto ela não vem, eu vou continuar adorando. É isso que Deus espera de nós. Ele continuou exercendo o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Sabe o que isso significa? Isso significa que eram muitos sacerdotes que exerciam o ministério sacerdotal no templo de Jerusalém. Antigamente, existiam quantos templos em Jerusalém, na época de Zacarias? Um templo. Não é como hoje que existem muitos templos. Muitos sacerdotes espalhados em diversos templos. Naquela época, era um templo. E quantos sacerdotes existiam? Flávio Josefo, historiador que viveu próximo do primeiro século, que viveu no primeiro século, né, próximo de Cristo, ele chegou a dizer que na sua época existiam mais de 20 mil sacerdotes em Jerusalém. Mais de 20 mil sacerdotes para um templo. No tempo do rei Davi, ele já percebeu que o número de sacerdotes estava crescendo, estava se multiplicando.
E a Bíblia vai dizer lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 10, que foi instituído 24 divisões, 24 turmas sacerdotais. E foi criada uma escala de serviço no Templo de Jerusalém. Existiam 24 turmas e uma escala de serviço. Quem é militar sabe bem o que eu vou dizer agora. Essa escala é a escala, o sonho de todo militar. Uma escala lotada de pessoas. Não é 2 por 1, não é 3 por 1, não é 4 por 1, não é 5 por 1. É muita gente para pouco serviço. A Bíblia vai dizer, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, que foram instituídas divisões para a classe sacerdotal. 24 divisões. Cada divisão trabalhava no Templo de Jerusalém uma semana a cada semestre. Uma semana a cada semestre. Eram 2 semanas por ano. Uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre. Se Flávio Joséfo diz que eram mais de 20 mil sacerdotes, na época de Jesus, e se nós sabemos que eram 24 divisões, cada divisão tinha aproximadamente 1000 sacerdotes. 1000 sacerdotes numa divisão, para trabalhar em apenas uma semana no semestre, no primeiro semestre, e mais uma semana no segundo semestre. Era a organização. Zacarias, ele está dentro de uma ordem. Ele serve a Deus, mas ele está debaixo de uma ordem. Eu gosto desse texto, porque Deus não é pretexto para Zacarias quebrar a ordem. Deus não é pretexto para Zacarias se insubordinar diante de uma ordem que havia sido instituída. Ele teme a Deus, ele serve a Deus, mas ele está na ordem da sua turma, porque hoje nós vemos muitos crentes que dizem, não, meu negócio é com Deus, não é com o homem. E aí quer desobedecer, quer bater de frente com a igreja, quer bater de frente com aquilo que foi instituído pelo próprio Deus. Mas Zacarias não, ele serve a Deus na ordem da sua turma. Próximo versículo, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que ele servia na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal. Ele está dentro da ordem, ele está dentro do costume. E a Bíblia vai dizer que coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Esse versículo é o versículo principal do texto de Zacarias. O texto vai dizer que coube-lhe em sorte. Por quê? Porque era feito um sorteio para saber quem seria escalado para aquela função. Era feito um sorteio. E nós sabemos que naquela semana onde a divisão estava escalada, existiam algumas atividades que os sacerdotes cumpriam no Templo de Jerusalém. Eles realizavam algumas atividades, eram várias atividades, como, por exemplo, a limpeza do altar do holocausto pela manhã, ele preparava o braseiro, a oferta de sacrifícios, a limpeza do candelabro, do altar do incenso e a queima do incenso. Eram várias atividades, e cada sacerdote era escalado para uma atividade. Mas a atividade principal era queimar o incenso. E segundo a tradição judaica, o Mishnah vai dizer que queimar um incenso era uma experiência que o sacerdote poderia fazer apenas uma vez em toda a sua vida. A partir do momento que ele realizava essa função, ele não poderia repeti-la. Ele era tirado desta escala e dava a oportunidade para outros sacerdotes viverem esta experiência. Zacarias é um homem avançado em idade. Ele começou a exercer o sacerdócio com quantos anos? 30 anos. Isso quer dizer que durante anos ele aguardou como expectativa ser escolhido para exercer esta função. Mas ele não foi. Ele realizou outras atividades. Mas naquele dia, oh, aleluia,
aleluia, aleluia. Algo sobrenatural estava acontecendo naquele dia. O palco divino estava preparado. O invisível se manifestaria na vida de Zacarias. Deus desvendaria os olhos de Zacarias para que ele enxergasse o anjo do Senhor e recebesse uma palavra divina que mudaria a sua vida e a sua história por completo. E naquele dia não foi por acaso, porque Deus não faz nada por acaso, mas naquele dia foi feita a sorte e a sorte caiu sobre Zacarias. Nós sabemos que não foi sorte. Foi? Quando, de vez em quando eu fico conversando com alguns comandantes na Praça d'Armas, como capelão, e outro dia o comandante me parou e me perguntou: capelão, como que faz para entrar na Marinha? E aí eu explico: é um concurso público que a gente faz, existem alguns requisitos que a gente precisa ter, e é um concurso muito difícil, porque geralmente é uma vaga no Brasil inteiro, com a prova aplicada em todas as capitais do Brasil. Todas as capitais do Brasil a prova é aplicada, centenas de candidatos. E ele falou: nossa, mas uma vaga, capelão? Uma vaga? Aí o comandante olha para mim e fala assim: são quantos candidatos mais ou menos? Eu falei: quase 1000. Aí o comandante assusta, olha para mim: capelão, quase 1000? Uma vaga? E você passou? Eu falei: eu passei. Aí o comandante olha para mim e fala: nossa, capelão, que sorte! Aí o que eu respondo para ele? Não é sorte, é Deus. Na sua vida não é sorte, na sua vida é Deus. Você está do lado dessa esposa abençoada, as pessoas podem dizer para você: nossa, mas que sorte, hein? Não foi sorte. Olha para sua esposa agora, para o seu cônjuge, diga para ela: não foi sorte, foi Deus, a minha vida está nas mãos de Deus, aquele livramento não foi sorte, foi Deus, a sua conversão não foi sorte, foi Deus, a sua separação para o ministério não foi sorte, foi Deus, aonde você está hoje não foi sorte, foi Deus, o que aconteceu na sua vida não foi sorte, foi Deus, de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, não foi sorte, foi Deus, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? E a Bíblia vai dizer que coube-lhe por sorte oferecer o incenso, a atividade mais nobre que Zacarias aguardou durante toda a sua vida. Mas agora, os outros sacerdotes olhavam e diziam: mas como pode ele queimar o incenso? Porque enquanto o incenso era queimado, o sacerdote orava pelo povo, o povo ficava do lado de fora orando e o sacerdote lá dentro orando. Os demais sacerdotes olharam: e como pode ele? Mas nem as suas orações são respondidas. Como que ele vai orar pelas pessoas? Deus não vê como vê o homem. Zacarias era um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que apesar da luta não deixou de acreditar, um homem que não permitiu que os fracassos que ele obteve na sua vida mudassem a sua natureza e levassem-o a perder a sua fé, mas ele permaneceu convicto, servindo a Deus, adorando a Deus, ele não abriu mão do seu chamado, apesar das lutas, apesar do descrédito, apesar das provações, ele não permitiu que a opinião dos outros influenciasse a percepção que ele tinha a respeito de si mesmo. Você não é o que os outros dizem. A palavra negativa dos outros só terá efeito sobre a sua vida se você aceitar estas palavras. Existe um pensamento que diz que o problema não é o problema é a sua atitude diante do problema.
Como você vai se comportar diante do problema? Zacarias, ele continuou fiel. E ele foi o escolhido para queimar o incenso. Porque Deus não se preocupa com o que os outros dizem a respeito de você. E isso é fantástico, irmãos. Porque Deus nos conhece. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é, Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu nome, Deus conhece o teu sobrenome, Deus conhece as lutas que você já travou, a sua história, as batalhas que você já teve. Deus sabe que você é um vitorioso por estar na noite de quinta-feira, na AD Bom Sucesso, adorando ao Senhor, porque você já passou pela luta, já passou pela prova, mas a prova não te deteve e você está aqui na presença do Senhor, adorando a Deus. Próximo versículo, versículo de número 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. O povo estava lá fora, Zacarias estava lá dentro, e o negócio agora era entre Deus e Zacarias. Versículo de número 11, então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Essa era uma hora que ninguém podia entrar no lugar santo, porque o incenso estava sendo queimado, apenas o sacerdote, o oficiante, aquele que estava presidindo a cerimônia, somente ele estaria ali no lugar santo para conduzir aquela cerimônia. Era tocado o sino lá fora, ele ouvia e aí ele iniciava a queima do incenso. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá, porque o nosso Deus tem poder e autoridade para entrar onde as pessoas não têm autorização de entrar, para fazer o que as pessoas não têm autorização de fazer. Ele pode todas as coisas. O nosso Deus quebra protocolo para abençoar os seus filhos. Próximo versículo, versículo de número 12. E Zacarias vendo-o turbou-se, porque Zacarias sabia que tinha alguma coisa diferente que estava acontecendo. Aquilo dali não era normal, ninguém podia entrar naquele horário. E Zacarias turbou-se, veio o temor sobre ele estava tentando entender o que estava acontecendo ali. Versículo de número 13. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas. Antes do anjo liberar a palavra profética para Zacarias, primeiro ele disse: não temas. Porque para a palavra de Deus ser colocada no nosso coração, primeiro o medo precisa sair. O medo precisa ser removido. O medo é um péssimo matemático, porque ele embaça a nossa visão. Ele aumenta o tamanho do problema e diminui a probabilidade da vitória. Se você vem para o culto temendo o problema, temendo a luta, temendo a dificuldade, a palavra de Deus não vai conseguir penetrar no seu coração. Mas nesta noite Deus vai tirar o medo e vai semear a palavra. Deus vai tirar o temor e vai colocar a fé no seu coração. E você vai sair daqui fortalecido para a glória de Deus. E aí o anjo do Senhor disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. O que Zacarias estava fazendo naquele exato instante, irmãos? Ele estava orando. E o anjo do Senhor diz: a tua oração foi ouvida. Que oração é essa que o anjo está falando? A oração daquele momento ou a oração do passado? Vocês estão muito afiados, irmãos. Vocês estão muito ligados aí na palavra, hein? Não é a oração do momento, porque naquele momento Zacarias estava orando pelo povo, pela redenção de Israel. O sacerdote, ele jamais poderia se apropriar daquela função para orar por si. Ele deveria orar pelo povo. E Zacarias, como um legítimo sacerdote, ele estava orando pelo povo. Mas enquanto ele orava pelo povo, Deus aparece para ele através do anjo do Senhor e diz: não temas, tua oração foi ouvida. Que oração é essa? A oração do passado. Sabe por quê? Porque Deus não esquece as palavras que você um dia disse para ele em oração. Deus não esquece as tuas palavras. Deus não esquece a tua oração. Deus não esquece as vezes que você acordou de madrugada para buscar a Deus. Deus não esquece
esquece as vezes que você subiu no monte para clamar. Deus não esquece as vezes que você, minha irmã, lavando a sua louça, você foi clamando, cantando, orando, chorando. Deus não esquece, meu irmão, dos momentos que você orou, dos momentos que você buscou. Cada lágrima derramada tem peso de glória diante de Deus. As suas orações não são desperdiçadas quando você fala com Deus. Por isso, nesta noite eu quero dizer: ore e não pare de orar, porque a sua oração é valiosa. Ore e não pare de orar, porque a oração pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer, e Deus pode todas as coisas. Então, por meio da oração, você pode todas as coisas em Deus, através da sua fé, através da sua confiança. A oração é o músculo, é o nervo delgado que move o músculo da onipotência. Quando você ora, Deus age. Quando você ora, Deus trabalha. Quando você ora, Deus manifesta a sua glória. Eu posso te dizer algo: talvez Zacarias nem orava mais para ter filho, porque ele talvez pensou: não, meu tempo já passou, a minha vez já passou. Talvez nem Zacarias pedisse mais isso, mas Deus não esqueceu do que Zacarias um dia pediu. Diga comigo nessa noite: Deus não esquece daquilo que um dia eu pedi. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Talvez você esqueceu, mas a sua oração tem peso diante de Deus. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. E aí a Bíblia vai dizer: não temas, a tua oração foi ouvida. Tua mulher dará à luz um filho. Onde que estava Isabel? Na casa dela, provavelmente. E onde era a casa da Isabel? Nas montanhas de Judá, bem distante do templo de Jerusalém. Mas o anjo que manifesta no templo, que toca em Zacarias, que fala com Zacarias no templo, ele alcança a sua família lá nas montanhas da Judéia. Porque o que Deus faz no templo chega no seu lar. O que Deus faz no templo, a bênção que começa no templo, ela é gerada no seu lar, e o seu lar vai colher os frutos. Deus não está circunscrito a locais, Ele não está preso a locais. Ele é o Deus que está em todos os lugares e tem todo o poder em suas mãos. O Deus que age no templo, Ele toca em Isabel. E aí a Bíblia vai dizer: tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Só 4 homens em toda a Bíblia tiveram um nascimento profetizado por um anjo da parte do Senhor. Só 4 homens em toda a Bíblia: Isaque, Sansão, João Batista e Jesus. O próprio Deus escolheu o nome da criança. E interessante que naquele exato instante, Zacarias ele orava pela redenção de Israel. Mas um dia ele orou para ter um filho. Naquele dia, Deus juntou os 2 pedidos: a oração da redenção de Israel e a oração do seu filho. Porque João Batista teve um propósito fundamental na redenção de Israel, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus vai juntar o que você nem imagina para te abençoar e para mostrar que a glória é dele, a graça é dele, ele faz o que ele quer, quando ele quer, para a glória dele. Aleluia! Quero te convidar a ficar de pé nesse instante, meus irmãos. Aleluia! Tem um fundo aqui nesse teclado? Cadê o tecladista aqui? Vem para cá, meu irmão, e deixa Deus te usar. Aí o Senhor diz: Isabel vai ter um filho e o seu nome será João. A bênção quem está dando é Deus, mas Deus diz como que deve ser. Não pensa você que quando a bênção chegar vai ser do seu jeito, porque o jeito é de Deus. Quer a bênção, mas está preparado para viver no jeito de Deus? Se for para viver do jeito de Deus, vai receber a bênção. Se não for para viver do jeito de Deus, a bênção não vai chegar. Às vezes a bênção não vem porque a gente ainda não tem a maturidade para lidar com a bênção. Você sabe o que significa João?
João significa aquele que traz a graça de Deus. O nome João tem origem no hebraico Yohanan, composto pela união dos elementos Iá, que significa Javé, Jeová, Deus, e Haná, que quer dizer graça. João é aquele que traz a graça. O que as pessoas falavam de Zacarias? Que ele era sem a graça de Deus. E quando a bênção vem, Deus muda a história de Zacarias. E quando Deus muda a história de Zacarias, Deus diz: todos saberão que a graça de Deus vem sobre você. Deus se lembrou de você, Zacarias. O seu nome Deus se lembrou, hoje se cumpre, porque hoje Deus se lembra de você, Zacarias. Você vai ter um filho e o nome do seu filho chamará João, porque vem graça de Deus sobre a sua vida e todos saberão que o Senhor é com você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite que tem vivido a história de Zacarias. Talvez você tenha aguardado há anos uma bênção, e você tem vivido essa luta de Zacarias. Você tem orado: Senhor, muda a minha história. Se essa mensagem falou ao seu coração, saia do seu lugar e venha até aqui na frente, que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Porque talvez hoje é a noite que o sobrenatural vai ser desvendado diante dos teus olhos. Hoje é a noite que no templo você vai receber uma palavra profética que vai mudar a história da sua vida. Hoje é a noite onde Deus vai derramar a sua graça no templo, e o que vai acontecer no templo vai transbordar no seu lar, e as pessoas que um dia desacreditaram de você vão saber que o Senhor é Deus na sua vida. Oh, xarabachuri andalamas. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Hoje é a noite de transformação na sua vida. Hoje é a noite onde Deus escreve uma nova história na sua vida. A graça de Deus sobre a sua vida. Bênçãos estão sendo geradas sobre a sua vida nessa noite. Tira o medo do seu coração e se alimente da fé. Aleluia. Deus, nós queremos te render graças nesta hora. Pai, cada um dos teus filhos diante desse altar estão aqui clamando a ti, porque acreditam que o Senhor é o recurso, o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que libera a palavra, o Senhor é aquele que quando chega, a vergonha é tirada para um tempo de honra chegar. Nós queremos agora, diante daquilo que foi ministrado nesse altar, liberar, ó Pai, cada palavra de manifestação tua sobre a vida dos teus filhos, aquilo que homem não pode fazer, acessos que homem não pode liberar, acessos que homem não fazem entrar, mas o Senhor é poderoso para manifestar. Pai, nós estamos aqui crendo que o Senhor essa noite congregou o teu povo para reunir gente aqui que precisa de uma palavra liberada do altar, para que a vida seja mudada de uma vez por todas. Pai, faz como tu fizeste ao teu servo Zacarias naquele tempo, muda histórias aqui. Quem entrou por esse templo envergonhado sairá daqui, ó Pai, de posse de uma palavra liberada para uma mudança completa na sua história. Pai, que cada pessoa na transmissão online seja alcançada pela mesma graça. Alcança Estados Unidos, alcança Portugal, alcança cada estado do Brasil. Nessa hora nós profetizamos: uma história nova começa para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, João já está começando a ser gerado diante da palavra liberada.
Nós estamos aqui profetizando que teus filhos ainda não têm a gravidez, mas já tem a palavra. João já está sendo gerado diante da palavra liberada, e nós profetizamos testemunhos de vitória para a glória do teu nome. Nós oramos crendo no nome de Jesus, e quem crê diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Noite, diga assim, noite imperdível. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não falte culto, não falte culto, aleluia. Em casa, às vezes a gente fala assim, que tem comida para segunda-feira, tem comida para terça, para quarta, para quinta, e tem a comida de domingo. E a de domingo é sempre, né? Ninguém vai fazer um negócio, tchau, terça-feira, pelo amor de Deus, terça-feira é ovo mexido. Aí quando um bacalhau, um negócio assim, isso é domingo. Aí Deus fala, não, é quinta-feira. Não falta culto não. Ó, diga assim, quinta-feira tem mais. Tu não falta culto não. Deus vira negócio. Deus pega o de domingo e bota na quinta. Aí você falta o culto de quinta, vai ficar no miojo. Aleluia.